Bom dia, irmãos. Queria agradecer ao pastor pela oportunidade de podermos estudar o texto, de a gente conseguir aprender, né, e ansiar para que hoje todos possamos sair daqui glorificando ao Senhor. Sim, eu estou bem nervoso e peço que vocês não levem em consideração isso, mas faz parte, né? Vamos orar para nós iniciarmos, pode ser? Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por mais um domingo, Senhor. Senhor, queremos hoje aprender da Tua fonte a jorrar. Senhor, que o Teu texto possa fazer o nosso coração arder pela Tua verdade, Pai. Que possamos todos sair daqui glorificando o Teu nome, Pai. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos defeitos, Pai. Nós entristecemos o Senhor e mesmo assim o Senhor, sem medidas, nos ama. Muito obrigado, Senhor. Peço, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça e que nada que eu venha aqui falar venha ser de mim, sim do Senhor, Pai. É assim, Pai, que nós oramos hoje. Amém. Então tá, pessoal, vamos lá. Nós chegamos aqui numa parte final, como está dito no início do texto, né? Finalmente, irmãos. Mas para chegarmos até aqui, muita coisa aconteceu. E dessas coisas que aconteceram, o estopim inicial foi a preocupação de Paulo sobre algumas dúvidas, sobre algumas coisas que estavam acontecendo com os tessalonicenses. Tanto dúvidas sobre a vinda do Senhor, quanto algumas divergências entre eles. E Paulo aproveita para sanar essas dúvidas e também para ressaltar o coração deles, que era um coração amoroso, né, entre eles, assim como ele falou lá no capítulo 1. Paulo traz a esperança para que eles continuem caminhando no meio dos falsos mestres, daqueles que estavam perseguindo a igreja, né? E ele ressalta os frutos do Espírito, mostrando que sim, o Senhor cuida deles, que sim, o Senhor foi quem transformou eles e os capacitou para amar uns aos outros. E isso era a esperança de que o Senhor estava agindo entre eles e eles não se desviariam, né, ou não ouviriam esses falsos mestres. Aqui é um momento onde havia muita apostasia. Okay? As pessoas estavam abandonando, né, o convívio ali e negando também a fé. Então, havia uma preocupação de Paulo em relação a isso e também salientar esse tema para eles. Ali no capítulo 2, iniciou o relato da vitória do Senhor, né, sobre o homem da iniquidade. Essa vitória, onde Paulo mostra Cristo sendo soberano, também ele traz, como no domingo passado, a tranquilidade onde nós nos deleitamos no Deus Salvador. Aquele Deus que nos elegeu, nos escolheu, e aí então nos transformou e nos separou, mostrando que a sua igreja, nessa parte aqui, não ouviria, né, o homem da iniquidade. Então, dentro dessa percepção do início ali do relato da vitória, nós vamos ver hoje, né, algumas observações aonde Paulo ele pede a oração, né, para que o evangelho seja propagado, para que o evangelho seja glorificado. Ele aponta a nossa esperança no Senhor. E no fim de tudo, toda a nossa motivação vai ser atrelada e embasada na vitória de Cristo. E é assim que nós vamos depois finalizar o texto. Amém? Então vamos abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, por favor. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre nós. Aqui no texto, Paulo e Silas, Timóteo, eles estão em Corinto, né? E ali eles têm observado uma certa resistência em relação à propagação do Evangelho.
E quando ele vê essa resistência, vê essas dificuldades aonde ele está, ele pede oração aos Tessalonicenses. Lembrando, vocês passaram por dificuldades, né? Vocês passaram por problemas. Nós também estamos passando. E então ele pede oração porque usa o povo ali como exemplo na perseverança em meio a coisas externas que querem atingir a igreja. Só que é interessante que Paulo, com todo o seu conhecimento, o seu status e a sua liderança, ele não fala assim, não, calma aí pessoal, que eu vou resolver isso aqui e está tudo certo. Ele fala, orem, né? Orem por nós. Porque ele se mostra um homem piedoso, um homem que depende do convencimento de Deus para que aquele povo possa, sim, ouvir a sua mensagem. E não do quanto ele pode ser eloquente, quanto ele pode convencer aquela galera. E aí ele pede oração. Mas é interessante que não é só aqui que ele pede oração. Se nós percebemos cada carta, cada momento que Paulo traz a necessidade do Evangelho, ele também sempre pede oração, pede o respaldo da igreja, pede para que a igreja esteja com ele, né, em oração. Eu separei um exemplo para vocês, temos em Efésios e Romanos, mas eu separei Efésios 6, do versículo 17 ao 19, se todo mundo puder abrir. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então ele fala, né, orar e também por mim. Mais um momento onde ele pede oração, para que quando ele abra a boca, né, seja dada toda a palavra necessária naquele momento. Para aquela pessoa, com qual sentimento? Sentimento de expressar Cristo. Qual sentimento? Sentimento de anunciar o Evangelho, né? Então, um ponto onde Paulo já testemunha para a igreja que não é com a força deles, né? Não é com a capacidade ali de testemunho que eles tinham e tudo mais. Não, é com a capacidade do Senhor, né? Com as palavras que o Senhor tem colocado na boca dele. E aí então ele mostra, pedindo essa parte da oração, que para nós conseguirmos ensinar o Evangelho, para nós conseguirmos compartilhar o Evangelho, para que a palavra possa assim se propagar, nós precisamos de uma coisa, que sempre teremos a necessidade, que é o relacionamento com Deus. Nos relacionarmos com Ele. Esse relacionamento ele vai apontar para uma coisa, ele aponta para confiança. Confiança e suficiência no Senhor. Quanto mais nos relacionamos com Ele, quanto mais nos aproximamos dEle, mais mostramos que não é na força do nosso braço, e sim na confiança dEle. Então, essa oração de Paulo promove também confiança na vida gerada da futura pessoa que vai ouvir o Evangelho. Ele fala assim, não, eu vou orar, eu oro, eu busco o Senhor, porque eu sei que se o Senhor escolheu aquela pessoa, Ele vai fazer, né? Então, Paulo está orando com esse aspecto, né? Com o aspecto de dependência, nos ensinando os Tessalonicenses a ter relacionamento com Deus, né? E falar ao mundo com a convicção de quem vai fazer é o Senhor. Amém? Seguimos aqui então para uma parte onde ele fala, para que a palavra do Senhor se propague, né? Então entra mais uma preocupação de Paulo. É interessante que Paulo, tanto na oração que vimos, como em Romanos também, como já aqui no início, a preocupação dele é que a palavra se propague. Tinha várias coisas que Paulo podia orar, várias coisas que Paulo pode pedir em oração. Mas em todos os relatos que nós vimos, Paulo sempre pede para que a palavra se propague. E nesse caso aqui, o desejo de Paulo é que ela se propague de forma sem empecilhos,
livre curso, né? que alcance lugares distantes. E isso é o que motiva todas as preocupações de Paulo. Por isso que logo ele também está escrevendo essa carta aqui, para que todos possam sim estar centralizados na verdade. E é muito interessante o quanto que arde no coração de Paulo esse sentimento de defender o Evangelho, esse sentimento de esclarecer o Evangelho, esse sentimento de que os tessalonicenses pudessem ver isso que ele está vendo, almejar isso que ele está almejando. E quando Paulo, na prática do texto, quando Paulo pede oração para que a palavra se propague, não é somente na volta de Jesus, não é somente quando Jesus voltaria, mas sim no contexto geral, né, em todos os aspectos que nós necessitamos anunciar a mensagem. E isso é uma coisa que, se de fato está relatada aqui, é para nós refletirmos. É para nós analisarmos o quanto que esse sentimento aflora no coração dele e por que foi registrado. Por que isso está anunciado dessa forma? Será que é de fato para nós refletirmos e também pensarmos como vamos depositar as nossas orações, de que forma nós vamos orar? É interessante que Paulo não pede nada particular, nada egoísta, né? Ele vê algo com uma necessidade muito maior. Esse algo que ele vê é a expansão do reino, né? Ele não pede lá para que ele faça tendas bacanas, ou ele não pede lá para que, poxa, tem um irmãozinho aqui está com um problema, eu tenho que... Não, ele fala assim, isso eu confio no Senhor, o Senhor vai fazer, né? E ele ora para que o reino avance. Não estou negando que nós não vamos orar por qualquer outra coisa, né? É cabível, devemos orar por tudo, né? Mas o que ressalta aqui é o sentimento do Paulo, em todas as orações que ele faz, sobre a expansão do reino, sobre o Evangelho ser anunciado, sobre o Evangelho não ter empecilhos, pessoas perseguindo, e essa era a preocupação dele. Só que partindo dessa preocupação, eu convido todo mundo a abrir em 1 Coríntios, capítulo 11, por favor, versículo 1. Percebendo que não é à toa que ele escreveu tudo isso, eu faço a seguinte reflexão. Nós vamos ler hoje, pela primeira vez, o versículo 1 do capítulo 11 e depois o versículo 33 do capítulo 10. Nós vamos fazer o contrário, tá? Mas, no fim, tudo se compreende. Versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo não está falando que ele é perfeito, né, e que todo mundo tem que imitar ele. Está apontando Cristo. Por quê? Porque ele quer fazer a vontade de Cristo. Então ele convoca todo mundo a fazer a vontade do Senhor. E essa vontade do Senhor, o que é? Salvar vidas, que foi o que Cristo fez. Salvou a sua igreja, né? Salva a sua igreja. E aí então nós voltamos para o versículo 33. O que é ser os seus imitadores? Versículo 33, um pouquinho acima. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém? Então, o que Paulo busca é o interesse de todos, que é ser salvo. Por mais que esse todos ainda não saiba o quão interessante é ser salvo, o quão incrível é ter um encontro com o Senhor. No fim, esse é o interesse maior que nós temos, né? Encontrarmos o Senhor. Então, quando Paulo fala para nós sermos seus imitadores, o nosso sentimento tem que ser buscar vidas, buscar almas, ok? E para isso, eu reflito também um pouquinho mais anteriormente no capítulo 9, 1 Coríntios 9, versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa a obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Sabemos que Paulo era apóstolo, tinha uma missão distinta da nossa hoje. Mas esse sentimento, ele sai do texto. Esse sentimento é um sentimento vivo. E ele fala,
pesa em mim a obrigação de pregar essa mensagem, pesa em mim a obrigação de anunciar Cristo, pesa em mim a obrigação de compartilhar aquilo que me transformou, aquilo que eu amo. Pesa em mim isso. E se isso pesa em Paulo, e ele fala para nós sermos seus imitadores, a questão é, nós vamos ser meio imitadores, completo imitadores, quando esse sentimento é saltado mediante o texto. E a pergunta que eu faço é, quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, temos alguma parcela de sentimento parecido com esse? Será que nós temos investido tempo em ansiarmos para ensinar a palavra, em ansiarmos na divulgação do Evangelho, ansiarmos em aprender e viver o Evangelho e testemunhar o Evangelho? Será que nós temos ansiado sobre isso? E aí, ainda sobre as questões da fé, a pergunta que eu faço é, como atualmente nós temos sofrido retaliações? A nossa fé, como ela tem sofrido retaliações? Poxa, retaliações? Como assim? Se nós compreendermos isso que Paulo fala, compreendermos que temos que buscar um sentimento parecido por sermos imitadores, e sabemos a importância que é, porque ele ora por isso, não ora por outras coisas, e se nós reconhecemos que andamos num caminho diferente do caminho do mundo, em algum momento a nossa fé tem que atritar com as situações aí fora. E como hoje a nossa fé tem atritado? Será que de fato tem incomodado em algum aspecto? Mas Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, ele pede oração para que a palavra de Deus tenha asas e alcance mais rapidamente o horizonte. Esse é o anseio de Paulo, que a palavra vá e alcance todos os cantos. Mas, enquanto Paulo ora, pede e reconhece a dependência do Senhor em relação a isso, que é o Senhor em quem vai fazer a palavra percorrer sobre os corações, Paulo pergunta, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Sabendo que pesa no coração de Paulo a obrigação de pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, o Evangelho, Paulo traz para os Tessalonicenses que eles precisam confiar no Senhor, com esperança de que o Evangelho alcance horizontes, mas ao mesmo tempo que isso seja um sentimento real no coração deles. Que esse sentimento a ponto de externalizar isso. Mas, ao mesmo tempo, quando vemos que Paulo se preocupa muito com isso, nós encontramos uma coisa muito importante, que é o privilégio que nós temos de poder compartilhar, anunciar, pregar, ensinar, acompanhar, cuidar de alguém em relação ao Evangelho. Isso é um privilégio, isso é uma alegria, e só alcança essa alegria aquele que compreende a maturidade que o Senhor tem colocado em cada coração, que é, não pertencemos a este mundo, pertencemos a outra pátria. Né? Temos uma maturidade onde o reino está se expandindo, né? E vai alcançar vidas, e essa é a alegria. Então, de fato, nós temos que ter felicidade enquanto nos deparamos com o Evangelho e a transformação de pessoas, inclusive da nossa, que frequentemente estamos aprendendo e sendo transformados. Eu convido vocês a abrir em Romanos, capítulo 1, para nós vermos o quanto Paulo se orgulha do Evangelho. Capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, pois não me envergonho do Evangelho,
Paulo está falando que não se envergonha do evangelho a ponto de ser preso, a ponto de ser morto, ser perseguido, ser xingado, ser tudo que a gente consegue compreender como perseguição. Ele fala, não me envergonho do evangelho. Que alegria era para Paulo, né? Ter a oportunidade de compartilhar. Que alegria para Paulo ter a oportunidade de achar o momento certo, ou esperar o momento certo para falar do Senhor. De viver o Senhor, de expressar aquele que transformou e tirou as cascas dos olhos dele. Então, se porventura nós não conseguimos no nosso dia a dia criar situações das quais conseguimos falar do Senhor, testemunhar do Senhor, se porventura isso não acontece, Paulo também ensina nesse versículo o que devemos fazer. Orar, né? Orar por aqueles que anunciam. Orar por aqueles que se colocam à disposição de trazer a mensagem. E isso é muito fácil nós orarmos aqui. Poxa, pastor Marco, a gente vê durante o dia, vê o resultado e tudo mais. Mas tem pessoas hoje que compartilham a mensagem em países que a cabeça deles estão a prêmio. Né? Se aventuram a levar uma Bíblia escondida, se aventuram a ir em lugares que quase ninguém quer ir. Essas pessoas precisam de oração. Não é porque, de fato, elas têm total coragem, que o Senhor as encoraja de ir até lá, que elas não precisam mais de oração. Paulo está dizendo, pessoal, sem oração não tem como, vamos orar. Se não orarmos, se não estarmos juntos com o mesmo propósito, não tem como. Né? Então, esse aspecto da propagação do Evangelho é o primeiro ponto da oração de Paulo. O segundo é, para que a palavra seja glorificada. E a pergunta que eu faço quando eu vejo esse texto, então, como que a palavra é glorificada? Como que ela pode ser glorificada? Uma das formas é nós mantermos a sua integridade. Né? Nós não alterarmos aquilo que ela diz. E alterar aquilo que ela diz afeta diretamente a exposição da obra de Cristo. Isso nós não podemos alterar. Então, quando nós mantemos a integridade dela, buscamos defender essa verdade de forma que ninguém dê jeitinho, né, de arrumar para defender para si, para suas ideias, nós glorificamos a verdade. Glorificamos a obra de Cristo. Né? E ela também é glorificada quando ela gera fé no coração dos eleitos. Né? Então é mais uma forma de glorificação, quando nós vimos aquela pessoa que não crê no Senhor e agora compreende o seu plano e o seu propósito, mediante o texto que é íntegro e foi anunciado. E então a palavra é glorificada. Assim como Paulo fala, né, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Vamos ler Atos, capítulo 13, versículo 48 a 49. Aqui a gente vai encontrar um exemplo da glorificação. Até o pastor citou no culto passado, e eu trouxe um pouquinho mais. Fala assim, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Ou seja, divulgava-se a palavra por toda aquela região, e aí então os gentios regozijavam e glorificavam a palavra, né? E creram todos que foram destinados. Então é uma forma prática de como a palavra foi glorificada em Atos, né? Ela foi anunciada, né, por toda aquela região, ouviu quem tinha que ouvir, e aí então ficaram felizes e glorificaram. William Wiersbe fala o seguinte: quando a palavra de Deus realiza a obra, Deus recebe a glória. E isso é um motivo de preocupação na oração de Paulo, para que a palavra faça a obra e seja então glorificada. A obra transformando vidas, trazendo felicidade aonde ela está sendo germinada e sendo onde ela está aflorando ali, né? Continuamos então, vamos para o versículo 2 e 3 de 2 Tessalonicenses. Voltamos lá, capítulo 3, versículo 2 e 3, por favor.
E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Aqui Paulo continua trazendo motivos de oração, e esse motivo é para que os homens perversos e maus não entrem no seu caminho, né? Não entrem aonde ele está levando o Evangelho. Então, ele identifica homens da perversidade, homens que deturpam a palavra, deturpam a verdade. Como vimos lá no início das perseguições, das divergências, daqueles que estavam sendo levantados para criar confusão, né? E também ele traz sobre homens maus, e são homens que de fato simbolizam o maligno, simbolizam de fato demônios, né? Onde exerciam aquela perseguição a ponto de prometer a vida daqueles que reconheciam o Senhor. Então, Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a fidelidade de Deus é o escudo protetor contra o maligno. O maligno é um anjo caído. Ele é pervertido em seu caráter, astucioso em suas ciladas e avassalador em suas ações. Mas a igreja está guardada e protegida pela fidelidade de Deus, que é a outra parte do texto, que é a fidelidade de Deus. Então, Paulo pede a oração sobre os homens perversos e os homens maus, e ao mesmo tempo ele reconhece a fidelidade do Senhor em relação à igreja, em relação ao selo do Espírito na igreja. Quando o Senhor resgata a sua igreja, não tem maligno que possa alcançar a sua igreja. É isso que Paulo está querendo trazer aqui, que por mais que pede a oração, mas todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Então, depositando a esperança e a confiança na fidelidade do Senhor, em detrimento às confusões criadas, às perseguições daquele ambiente, em detrimento a pessoas abandonando supostamente a fé. E aí Paulo fala: o Senhor vai manter a sua igreja. Confiem, o Senhor é fiel. Mas a pergunta que eu faço é: como hoje nós vamos encontrar homens perversos e maus na nossa realidade, no nosso dia a dia? E aí nós vamos abrir em 2 Pedro, no capítulo 3, onde Pedro usa os próprios conselhos de Paulo para dar conselhos, como a gente está observando aqui no texto. Então, Pedro fala, fiquem atentos, né? Vamos lá, no versículo 15, por favor. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Ou seja, Pedro citando Paulo, né? O nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Ou seja, ele falando do assunto em todas as ocasiões. Paulo sempre ressaltava isso, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Ou seja, Pedro cita Paulo, onde Paulo sempre se preocupava com homens que deturpavam a verdade, deturpavam o ensinamento. E aí ele traz a atenção. Sim, nós confiamos no Senhor, como Paulo está falando. O Senhor é fiel. Confiamos na fidelidade dele em relação à igreja. Mas Pedro também relembra a importância de nós estarmos atentos a esses pontos, atento a essas confusões, né? Atentos e que a nossa firmeza não venha decair, não venhamos decair. Mas aí nós também encontramos esses homens perversos e maus em vários locais reconhecidos, nomeados como igrejas, aonde?
nós temos uma liderança que se denomina a superliderança, onde o conselho dessa liderança tem uma autoridade superior ao conselho da palavra, onde essa liderança tira o foco de Cristo, leva o foco para si. Então, nós encontramos vários exemplos hoje, se nós andarmos por aí, de pessoas que querem o foco para si e não querem trazer a evidência do Senhor mediante a palavra. Nós encontramos também homens perversos e maus, dos quais um dia frequentaram a comunidade do Senhor, frequentaram a igreja do Senhor. E esses homens, por algum motivo, se frustraram com outros homens e saíram. E hoje vivem, né, de forma como se nunca tivessem conhecido, ouvido o Evangelho. E nós, no nosso serviço, ou aonde nós normalmente passamos a nossa rotina, encontramos pessoas que, quando nós vamos falar de Cristo, elas falam: poxa, tu é aquele que dá o dízimo para o pastor? Né? Poxa, tu é aquele que vai lá e pede a bênção para o pastor? Então eles acabam diminuindo a intenção de fato que temos de levar o Evangelho e compartilhar com aquela pessoa necessitada por uma frustração. E nós precisamos sim saber lidar. Nós precisamos sim também amar essa pessoa de forma que conseguimos convencer ela que o que nós cremos é sério, que o que nós cremos é verdadeiro, e não com frustrações que elas viram, ouviram ou até tiveram. Eu também encontro algumas situações onde a própria autoridade do nosso serviço, a autoridade da onde nós estamos, usa esse cargo de influência e poder hierárquico sobre os seus responsáveis e faz chacota da fé. Né? Faz chacota. Não, o Renan lá é crente, esse não. Lá o fulano lá é crentinho, esse não também. Né? E por ele ser autoridade, ele acaba tendo a liberdade de fazer o que ele bem entender. Isso nós encontramos. Então, o conselho de Paulo conselho de Pedro, é nós relembrarmos os alertas de Paulo, para que nós não venhamos deixar as pressões externas abalar a nossa firmeza na fé, forjada pelo Senhor, que é fiel. Amém? William Hendrickson diz o seguinte: muitas pessoas possuem e demonstram por sua conduta precisamente o oposto à fé, a saber, a incredulidade. A incredulidade perversa, oposição à verdade. A ausência da fé explica a atitude hostil a Cristo e seu Evangelho e seus embaixadores. Então, a ausência da fé explica essa ação hostil em quando nós nos projetamos em relação a ensinar a palavra, em relação a testemunhar Cristo, né? E eu confesso que isso ainda é pouco perto do que Cristo passou. Mas que a gente possa continuar, não venhamos nos envergonhar do Evangelho como Paulo anunciou. Mas eu convido vocês então a abrir em Romanos 8, com o seguinte pensamento: será que essas pessoas podem então, de fato, interferir no naquilo que o Senhor tem separado para nós? Será que nós, encontrando essas dificuldades, vamos ser menos cristãos? Aí Paulo fala no versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada pode separar aquele que está em Cristo. Nada pode abalar aquele que está em Cristo. É o que Paulo está querendo dizer, né? Orem, peçam, mas não esqueçam que o Senhor é fiel. Não esqueçam que o Senhor é quem forjou no coração da igreja esse sentimento. E então nós entramos no versículo 4. Voltamos lá. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas de que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Confiança em vós, no Senhor.
Então, Paulo não confia no homem. Paulo fala assim, não, eu confio em ti, Renan, eu confio. Porque o Senhor é quem habita em ti, não porque é tu, né? Paulo está falando assim, eu confio que vocês vão permanecer na verdade, eu confio que vocês vão permanecer guardando, né, os ensinamentos que nós ordenamos, eu confio, não porque são vocês, mas sim porque é a obra do Senhor e Ele é fiel. Então, ele mostra também a esperança. Se porventura nós olhamos e pensamos assim, gente, não consigo, o Senhor é quem vai fazer, e não nós realmente não vamos conseguir. Então, Paulo traz isso com a certeza de que o Senhor vai fazer a manutenção da sua igreja. Mas, ao mesmo tempo, ele também mostra que nós estamos praticando o que ele tem ordenado. Ele também ressalta a importância de nós perseverarmos, né? De nós buscarmos agradar ao Senhor, buscarmos não sairmos daquilo que o Senhor tem nos ensinado, buscarmos não ferir o seu santo nome. Ele também traz essa importância. Só que isso vai, de fato, externalizar a verdade que o Senhor tem botado em nosso coração. Isso vai externalizar, fazer com que pessoas olhem e vejam, poxa, essa pessoa realmente é diferente. Essa pessoa realmente te conheceu, teve encontro com algo que é sobrenatural. De fato, ela se transformou. Então, a manutenção do Senhor em relação aos Tessalonicenses, ela é uma garantia da espiritualidade sadia, aonde o Senhor, com seu amor fiel, eterno, imensurável, garante essa saúde, mas ele não deixa de lado o nosso compromisso individual. Ele não deixa de ressaltar que nós temos que continuar buscando. Ele não deixa de ressaltar que nós temos que continuar praticando e fazendo. Ele não nos convida a ficarmos acomodados na soberania do Senhor, sentados e esperando tranquilos. Ele não nos convida, ele está orando, pedindo que o Senhor alcance, né, lugares mais altos, lugares distantes. Ele está pedindo que o Senhor cuide da sua igreja, ele está ansiando melhorar para o Senhor. E isso não é uma coisa que está relatada, registrada, somente por estar registrada. Mas Paulo traz conforto para eles. Porque a partir do momento que Paulo fala que o Senhor é fiel, mediante todas as confusões que eles tiveram, ele fala assim, se até aqui vocês permaneceram na verdade, tendo desavenças entre si, tendo ataques externos e ainda permanecendo confusões e amando ainda uns aos outros, se até que vocês permaneceram, vocês vão continuar inabaláveis nesse caminho, porque o Senhor é fiel. Então, quando Paulo traz essa observação sobre a fidelidade do Senhor no caminho dos Tessalonicenses, ele está querendo demonstrar, né, amor do Senhor. Um sentimento de aprovação, porque, porventura, poderia acontecer de que, encontrando vários erros, várias divergências, pudesse haver condenação no coração dos irmãos. Mas aí então ele fala que o Senhor é fiel, e fala que o Senhor é fiel, mostrando o agir dele no convencimento, mediante o selo do Espírito e os frutos que eles têm mostrado, tanto que eles são o próprio exemplo do amor que Paulo usa, né, para outros. E também ele traz esse aspecto mais tranquilo, porque depois ele ainda vai, no versículo 6 para frente, ele ainda vai trazer mais orientações de coisas que não estavam muito bem enquadradas. Mas aí eu quero refletir, qual o perigo então de fato que assola a nossa fé? Se de fato eu então, agora eu confio no Senhor, tal, nada vai me abalar. Mas aí, Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o perigo que a igreja enfrenta não é a presença nem a ameaça do inimigo, mas a ausência de Deus e a desobediência à sua palavra. Então, é a ausência de Deus e a nossa desobediência em relação à verdade que é o real perigo, né? É nós estarmos acomodados, que não é o convite de Paulo. O convite de Paulo não é ficarmos acomodados e não, o Senhor
vou sentar aqui, está tudo certo, depois o outro dia é mais um dia. E não, ele está ansiando, ele está com o coração ardendo para que o Evangelho se propague. Ele pede para nós sermos seus imitadores, que ele almeja que vidas e almas encontrem o Senhor. E isso é o motivo das orações de Paulo. E assim, então, dentro dessa ausência e desobediência, nós precisamos estar cada vez mais centrados na palavra, centrados em como nós vamos expor Cristo e como nós vamos viver Cristo, como nós vamos amar o Senhor e buscar o Senhor. A pergunta que eu faço é: como que o nosso coração tem ardido para glorificar a palavra? Será que a nossa mente está sendo transformada? Será que nós temos zelado pela integridade da palavra? Estamos expondo os frutos? Será que isso está acontecendo? Os apóstolos, eles chegavam a dar a sua vida, né, pela verdade. Eles davam tudo o que tinham para propagar o Evangelho. E isso é o que a gente encontra o tempo inteiro aqui. Então não há espaço. Se nós hoje reconhecemos que Cristo é o nosso Senhor, Ele é o caminho, se Ele é a verdade e Ele é a vida que nós professamos, não há espaço para nós escolhermos um caminho alternativo, um caminho que nos traz a ausência de Deus, que nós nos afastamos, que nós entristecemos, que nós desobedecemos. Não há espaço para isso. E aí então nós chegamos no versículo 5, e não falta muito. Ora, o Senhor conduz ao vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. A primeira reflexão do texto é o que William Hendricks diz. O que está implícito não é o seu amor por Deus, ou seja, o meu e o teu amor por Deus, e sim o amor de Deus por eles, pelos Tessalonicenses. Este é o uso paulino costumeiro. Este é o amor de Deus que tem sido derramado em nosso coração. É o seu próprio amor para conosco. E é o amor de Deus em Cristo, do qual nada nos poderá separar. E é o seu grande amor com que nos amou. Paulo, quando mostra que pede que o Senhor conduza o nosso coração ao seu amor, não é que o nosso coração seja um coração extremamente amoroso, um coração que agora ame o Senhor como o Senhor merece. Isso nunca vai acontecer. Nós nunca vamos conseguir amar o Senhor como Ele merece. Agora, Ele sim nos ama de uma forma que nós não merecemos. Ele nos ama de tal tamanho que nós temos que correr para esse amor. É esse amor que nós precisamos. Então, Paulo aconselha com esse versículo nós nos deleitarmos na esperança e na fidelidade do Senhor, porque Ele é amor. E o amor dele está atrelado à sua verdade que gera vida. E que verdade é esta? É Cristo que deu a vida por nós. Amém? Então, a compreensão dele é que o amor do Senhor é muito mais esperançoso do que a nossa dedicação em relação ao Senhor. Não tem o quanto nós venhamos nos dedicar, que possamos ter algo de Deus. O Senhor fala que Ele de si mesmo nos ama. Não precisamos fazer nada. Ele ama. Muito mais do que nós podemos amar. Ele nos amou primeiro. Então, com certeza, nós compreendendo esse amor depositado em nós, e os Tessalonicenses compreenderam isso, compreendendo isso, eles iriam encontrar esperança. Essa esperança ia gerar fé no coração deles, né? E essa fé ia gerar perseverança. Essa perseverança nos momentos de provações que estavam acontecendo naquele momento, iam gerar a vitória. E a vitória é Cristo. E essa vitória ia resultar em maturidade, mediante a igreja. E aí, para chegarmos então em mais uma parte da vitória, como começou no capítulo 2 e agora continua aqui, os motivos da oração de Paulo é para explanar as vias que apontariam para a vitória de Cristo. Ou seja, a oração e dependência, a propagação do Evangelho, o Evangelho que dá vida, o Evangelho que transforma e que tem que arder nos nossos corações. Isso tudo baseado e confiando na vitória de Cristo, e não na nossa vitória, ou na nossa capacidade. Isso glorificaria o seu nome.
E aí, mediante essa palavra, nós vemos que as ferramentas que Paulo nos deixa para glorificarmos mais o Senhor, sim, é a oração, sim, é a busca pela santidade, para nós não ficarmos acomodados, e dentro disso buscarmos a integridade do Evangelho, que o Evangelho não seja deturpado, que nós não venhamos usar outras ferramentas de convencimento, a não ser a sã doutrina. E agora a reflexão que eu faço, para que nós possamos contemplar mais a esperança e a vitória de Cristo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Esperamos que todos possamos sair hoje com o coração ardendo mediante esse texto. 1 Coríntios 15, versículos 55 a 58. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, graças a Deus porque nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então tá. A pedido do pastor, vamos orar? Senhor amado, obrigado, Pai, pelo teu texto. Obrigado, Pai, porque o Senhor usou a vida dos Tessalonicenses para nos ensinar hoje. O Senhor lá naquele tempo, naquele momento, se expressou sendo fiel, se expressou selando aquela igreja, demonstrando o teu grandioso amor. E permitiu que teu servo Paulo pudesse ansiar em oração pela propagação do Evangelho, mostrando para nós hoje, Senhor, que nós precisamos, Senhor, arder pelo teu Evangelho. Nós precisamos, Senhor, arder pela tua verdade, Pai. Senhor amado, e que nós não venhamos ficar acomodados, achando que estamos amando o Senhor de forma suficiente. Nunca, Pai, vamos amar o Senhor como o Senhor merece. Mas o Senhor, sim, olha para nós de uma forma da qual nós não merecemos. Pai, que não venhamos nos envergonhar do Evangelho. Que não venhamos nos envergonhar dessa verdade que transformou a nossa vida. Senhor amado, muito obrigado, porque hoje o Senhor fala conosco. Muito obrigado, Pai, porque podemos sair daqui refletindo sobre tudo isso que o Senhor tem separado. Nós oramos hoje, Pai, gratos porque o Senhor convence o nosso coração e não é a nossa eloquência, não é a nossa capacidade de argumentação para que isso aconteça. A Tua palavra é poderosa e de fato o Senhor é o nosso caminho, é a verdade e o Senhor, Pai, é a vida. É assim que nós oramos hoje. Amém.